Você já teve a sensação de acordar cansado mesmo depois de uma longa noite de sono, como se a cabeça estivesse submersa em uma névoa espessa e cada pensamento precisasse atravessar uma barreira invisível só para acontecer? Isso não é preguiça, nem fraqueza, é uma falha sistêmica, um colapso silencioso da sua capacidade mental. É abrir o celular por impulso e quando percebe já se passaram 40 minutos e você não lembra nem do que viu. É entrar num cômodo e esquecer o motivo. É saber que precisa fazer algo, mas a mente trava. Tudo fica mais lento, mais confuso, e o mundo parece rápido demais para acompanhar. Essa lentidão mental tem nome: névoa cerebral. E o mais perigoso não é senti-la uma vez ou outra, é se acostumar com ela. É viver nesse estado de letargia mental como se fosse o normal, como se fosse aceitável viver abaixo do próprio potencial, apenas sobrevivendo aos dias com o mínimo de energia. Nessa névoa, decisões simples viram esforço, memórias falham, palavras somem, a produtividade desaba. A confiança evapora. E aos poucos, você se torna apenas uma sombra de quem poderia ser. O problema é que ninguém te ensina como lidar com isso. Só dizem: trabalhe mais, seja mais produtivo, pare de procrastinar. Mas como fazer isso com uma mente travada? Como exigir desempenho de um cérebro que está tentando sobreviver ao caos? A verdade é que a maioria das pessoas está operando com o freio de mão puxado, não por falta de talento, mas por excesso de ruído, distração e desorganização interna. A boa notícia? Esse estado tem cura, mas não vem em cápsulas ou vídeos motivacionais. Vem de um processo, de uma limpeza, de um corte radical nas raízes desse mal. Hoje você vai entender por que sua mente está assim e como trazê-la de volta, com foco, clareza e poder. A névoa cerebral não é um diagnóstico médico, mas dos sintomas mais ignorados da vida moderna. Ela se manifesta como uma confusão mental persistente que não passa nem com descanso. Ela é resultado direto de uma sobrecarga contínua no cérebro. Estamos expostos todos os dias a uma avalanche de estímulos, notificações, áudios, vídeos curtos, interrupções constantes, excesso de informação. O cérebro, que evoluiu para caçar e sobreviver, agora precisa lidar com um fluxo ininterrupto de inputs. E quando não aguenta mais, ele começa a falhar. Essa falha não vem com sirenes. Ela se instala de forma sutil, como um vírus que roda em segundo plano, drenando sua capacidade cognitiva sem que você perceba. E quando você nota, já está dentro da névoa. Mas o pior é que mesmo com todos esses sinais, o mundo continua exigindo performance. Você precisa entregar, produzir, decidir. E quanto mais você força a mente exausta, mais ela se fecha. É um ciclo que começa com excesso e termina em bloqueio. A mente humana é poderosa, mas ela tem limite. E quando esse limite é ignorado, a consequência é clara: névoa, apatia, frustração. Quem vive na pressa constante alternando entre 1000 tarefas e telas sem pausa, nem percebe quando entrou no chamado modo sobrevivência. Nesse estado, a mente não pensa, apenas reage. O corpo está acordado, mas o espírito está adormecido. Cada dia parece uma repetição do anterior. O tempo passa rápido, mas você sente que não saiu do lugar. Nesse modo, tudo que não é urgente é ignorado. A mente se acostuma a viver no piloto automático, operando por instinto e repetição. E é exatamente aí que a névoa se torna permanente, quando não há mais espaço para pensar, para refletir, para decidir com intenção. A maioria das pessoas só percebe que está nesse estado quando os sintomas se tornam insuportáveis: ansiedade crônica, esquecimento frequente, perda de interesse em tudo que exige esforço mental. Mas mesmo assim, continuam ignorando os sinais. O sistema foi desenhado para isso. Ele não precisa te prender com correntes. Basta ocupar sua mente tempo suficiente para que você nunca se dê conta que vive como escravo. E é por isso que você sente como se houvesse uma parede invisível entre você e o seu potencial. Você sabe o que precisa fazer, mas não consegue. Tem ideias, mas elas somem. Sente vontade, mas falta impulso. Esse é o ciclo do modo sobrevivência. E ele não quebra com mais esforço, mas com estratégia. Se você se viu nesse cenário, comenta aqui: modo sobrevivência. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Solução, fase 1. Detox de dopamina. A raiz invisível da névoa cerebral está ligada a um desequilíbrio profundo no sistema de recompensa do cérebro. A dopamina, o neurotransmissor do prazer, deveria ser um aliado, mas no mundo moderno virou armadilha. Cada vez que você desliza o dedo na tela, assiste um vídeo curto, come algo superprocessado ou cede a um estímulo rápido, seu cérebro libera dopamina. Mas essa dopamina não vem acompanhada de conquistas reais. Ela é vazia, artificial. E quanto mais se consome, mais se precisa. Esse ciclo de dopamina podre gera tolerância.
Coisas simples deixam de causar prazer. Tudo parece entediante. Ler um livro vira um desafio. Focar por mais de 10 minutos em algo parece insuportável. E é aí que a névoa se instala de vez. A solução é um detox, um corte intencional nas fontes de dopamina barata. Isso não significa abandonar o mundo ou viver como um monge. Significa tomar o controle do que entra no seu sistema. Comece limitando redes sociais a blocos do dia. Use modos de foco no celular. Elimine pornografia, fast food, notificações desnecessárias. Estabeleça um ambiente limpo, com menos estímulos visuais e mais espaço para foco profundo. Nos primeiros dias, o cérebro vai resistir. Vai pedir por estímulo, vai parecer mais lento. Isso é abstinência, mas é também sinal de que o reset está funcionando. Esse é o primeiro degrau: limpar o terreno, parar de se sabotar. Só assim, a mente pode voltar a operar com nitidez. Solução fase 2: rituais e clareza. E para muitos, isso é novo. Crescemos expostos a uma cultura de reatividade, onde cada dia é um improviso e cada minuto é uma resposta ao que chega. A construção de rituais quebra esse ciclo, cria um espaço onde você age antes que o mundo te acione, onde você toma a frente. Isso impacta diretamente sua identidade. Quando você se compromete com rituais, mesmo nos dias em que não está 100%, está reforçando que você é alguém que honra compromissos, que executa apesar das emoções, que não depende de motivação, mas de direção. E isso muda tudo. Com o tempo, você deixa de ser aquela pessoa que tenta melhorar quando sobra tempo e se torna aquela que protege o que importa todo santo dia. Rituais são tijolos. Sim, são pequenos, mas empilhados com constância, constroem fortalezas mentais. Eles são a base que impede recaídas, a estrutura que protege sua clareza mesmo quando o caos lá fora tenta invadir. Quando tudo é urgência, ritual é resistência. E é nesse espaço de resistência que você reconstrói seu foco, sua organização interna e seu senso de poder pessoal. Esse processo também envia um recado direto ao subconsciente. Aqui dentro, quem manda sou eu. Não é o algoritmo, não é a ansiedade, não é o humor do dia. E quanto mais você reforça isso com pequenas ações diárias, mais sua mente se alinha com sua intenção. Rituais não são solução mágica, mas são a forma mais poderosa de transformar caos em ordem, ruído em foco e vontade em movimento. Talvez você esteja se perguntando se isso tudo realmente funciona. A resposta não vem de teorias, mas da prática. Quem aplica esses princípios não volta a ser o mesmo. Relatos são unânimes, a mente fica mais leve, as ideias voltam a fluir, o corpo responde melhor, a disposição reaparece e a clareza mental se torna constante. Não se trata de se tornar uma máquina de produtividade, trata-se de voltar a ser humano. Um ser consciente, presente, com autonomia sobre seus próprios pensamentos e ações. É sobre lembrar o que importa e ter energia suficiente para fazer acontecer. Quem faz o detox e adota os rituais nota que, em poucos dias, já não sente a mesma ansiedade com redes sociais. Que dormir bem passa a ser uma prioridade real, que focar em uma tarefa por vez se torna natural. E o mais importante, a sensação de viver com direção volta. Alguns relatam que após o protocolo, tomaram decisões que haviam adiado por anos. Outros conseguiram concluir projetos estagnados, resgataram relacionamentos ou retomaram planos abandonados. Mas o mais comum entre todos é o mesmo relato: clareza mental, emocional e até espiritual. Não é exagero dizer que clareza é o novo superpoder. E por falar nisso, comenta clareza aqui embaixo para eu saber que você está gostando do vídeo. Também não esquece do like de inscrição, é uma honra ter você aqui. Quando você sabe o que quer, por que quer e o que precisa fazer, nada te segura. Você se torna imparável. E tudo começa com uma escolha: parar de viver confuso. Existem muitos caminhos para quem quer melhorar a mente: livros, podcasts, ferramentas, terapias, mas nenhum deles tem o poder de transformar com tanta profundidade em tão pouco tempo quanto o modo caverna. Porque o modo caverna não é um curso, é um corte, um rompimento com tudo que te mantinha preso no piloto automático. É um rito de passagem, um chamado para quem está pronto para sair da sombra da mediocridade e assumir o comando da própria mente. Dentro do protocolo de 40 dias, você vai encontrar disciplina forjada, foco real e renúncias que libertam. Cada dia na caverna é um tijolo no castelo da sua nova identidade. Um desafio com hora marcada, estrutura validada e direção clara. Esse é o ponto de virada que muita gente passa para a vida buscando, mas não encontra. Porque não é sobre saber o que fazer, é sobre ser forçado a fazer, sobre criar um ambiente onde não há espaço para desculpas. Você se afasta dos ruídos, interrompe padrões destrutivos e se reconecta com aquilo que te faz vivo de verdade. Não espere mais pela permissão do mundo lá fora. Se você quer resultados fora da média, vai precisar fazer o que quase ninguém faz: silêncio, foco e disciplina.
O modo caverna existe para isso, para te entregar a estrutura que faltava e te provar que você é capaz de muito mais do que imagina. Se você está pronto para sair do piloto automático, romper com padrões que te mantêm estagnado e acessar um nível de clareza que poucos experimentam, clique no link abaixo. O modo caverna não é para quem apenas quer tentar, é para quem decide transformar, não por vaidade, não por motivação passageira, mas por honra, por direção e por um chamado interno que você não consegue mais ignorar. É sobre provar para si mesmo que você ainda tem domínio sobre a própria atenção, que ainda sabe o que significa lutar por algo invisível, mas real, que, mesmo em um mundo viciado em distração, você escolhe o foco, escolhe a disciplina. E essa escolha muda tudo. Ao clicar, você entra numa jornada que já transformou milhares de mentes. Um desafio, onde cada dia é um corte, cada escolha, um marco, e cada pequeno avanço, uma vitória pessoal. O que está do outro lado é mais do que produtividade. É respeito próprio, é soberania mental, é força cultivada na prática. Torne-se o tipo de pessoa que o seu eu do futuro vai agradecer por ter agido quando mais precisava. Talvez a maior vitória aqui não seja o foco, nem a clareza, nem mesmo a disciplina. Talvez seja ter provado que você ainda pode escolher, que ainda existe uma parte sua que não se vendeu para o algoritmo, que não se curvou ao conforto, que ainda quer mais do que distração. Aqueles que caminham até a caverna e suportam o silêncio, voltam diferentes. Não porque aprenderam algo novo, mas porque lembraram quem sempre foram. E agora que você deu o primeiro passo, cuidado. Certas portas, quando abertas, não se fecham mais. Prepare-se. O mergulho só começou.